Roger. Boa noite. Boa noite. Alô. Agora sim. Agora sim, Roger. Boa noite. Boa noite. Mais um jogo aí vencer. E surpreendentemente foram muitas chances criadas e gols que em alguns momentos até foi um pouco difícil de acreditar que a bola não entrou. Queria saber a que você atribui isso e como é que foi a conversa no vestiário em relação a esse assunto. Então, um jogo que tecnicamente nós tivemos abaixo, né? Um jogo com nível de concentração baixo, né? Intensidade alta no segundo tempo, que nos levou a muitas oportunidades de gol, porém um primeiro tempo em que a nossa rotação foi menor que a do adversário e nós proporcionamos ao adversário, jogando dentro da sua casa, erros importantes que, além de dar confiança para o adversário, o Fluminense deram bastante campo para que o Fluminense progredisse no jogo. No segundo tempo, né, com as mudanças, mas menos pelas mudanças, muito mais, né, por um nível de concentração um pouco mais alto, né, que nos levou a ter o controle do jogo. Né, foi um jogo ruim tecnicamente, né, e um resultado ruim. Um jogo com confiança alta, em função da possibilidade de vitória alcançar a quinta colocação, e nível de concentração baixo. E infelizmente a bola não aceita desaforo. E hoje a gente sai derrotado e insatisfeito com o que nós produzimos. Nós sabemos que podemos mais. Você fala do nível de concentração. Eu tinha te perguntado lá em Salvador do que faltava no último toque. A que você atribui na partida de hoje. Posso até dizer que repeti aquela pergunta quando o Elber perde um gol no início do jogo. Depois, no segundo tempo, a equipe voltou melhor. Tem um lance do Arthur Caíque, do Gilberto também, mas sem conseguir fazer o que precisava. Então, foi um jogo com confiança alta e com nível de concentração baixo. Né? Ou melhor, confiança excessiva gera autossuficiência. A autossuficiência, muitas vezes, tu desconhece os riscos. Quando tu desconhece os riscos, a chance de tu errar é maior. Errando mais, tu oferece mais ao adversário. E diante desse cenário, né, a gente teve inúmeras oportunidades ali, né? Um capricho um pouco melhor numa finalização. O goleiro adversário teve uma noite inspirada também. Não quero tirar o mérito do nosso adversário em ter construído a vitória. Porém, hoje foi o dia do não. Contra o São Paulo, mesmo tendo sido um jogo amarrado com poucas oportunidades de gols, né, eu fui para a coletiva de imprensa falando que o nosso time tinha atuado muito bem, porque era o que o jogo pedia, um jogo extremamente tático. Hoje, embora a gente tenha tido muitas chances, né, de abrir o placar, fazer o primeiro gol, empatar o jogo, né, hoje foi um jogo ruim tecnicamente. E eu atribuo ao nível de concentração, que quando nós concentramos um pouquinho mais, nós conseguimos acumular chances. Celino Santana, da Rádio Ativa. O negócio é o seguinte, Roger, encontro de tricolores, você enfrentou o São Paulo em casa, jogou muito melhor do que o São Paulo, não conseguiu vencer e nem marcar gols, já que você tem um dos artilheiros do campeonato, que é o Gilberto. Hoje também o Gilberto tentou outra vez, perdeu para o Fluminense 2-0 e agora você não vai subir, você vai descer, você vai lá para o Sul enfrentar o Grêmio, outra equipe com problema, outra equipe forte, independentemente de quem venha entrar no Grêmio, que vai poupar porque disputa a Libertadores. O que fazer para não cometer os mesmos erros que vem cometendo diante do São Paulo e do Fluminense hoje, em relação a não fazer os gols contra o Grêmio, que é uma equipe perigosa, independentemente de quem jogue na equipe tricolor, já que você conhece muito bem e você teve mais de 4, 5 títulos com aquela camisa e o pessoal vai te receber de braços abertos lá na Arena. Quanto ao Atlético,
foi 2 centímetros da trave para dentro, 2 centímetros da trave para baixo. O volume de produção foi boa. Eu posso cobrar do meu time quando a gente não consegue criar para finalizar. E o Gilberto esteve presente nas melhores oportunidades do jogo contra o Atlético. O jogo contra o São Paulo foi um jogo amarrado em função da característica do jogo. Nenhum dos lados teve oportunidade. E hoje a gente novamente teve muitas oportunidades. Naquele momento, nas oportunidades da bola na trave contra o Atlético, o nível de concentração estava alto. Foi um detalhe que a bola não entrou. Hoje, o nível de concentração baixo. Como eu disse, nível de concentração baixo, a chance de tu errar é maior. E proporciona entregar o jogo emocional, do adversário que está jogando em casa e está disputando o seu campeonato, brigando pelos pontos para sair de uma zona incômoda da parte de trás, E nós, obviamente, também brigando pelas posições ali na frente. Então, como eu disse na resposta anterior, a bola, infelizmente, ela pune. A bola não aceita desaforo. Mas quando a gente ganha, nós todos ganhamos juntos. Quando nós perdemos, nós todos perdemos juntos também. E foi isso que eu falei para os atletas. Vamos reavaliar e rever o jogo, consertar o que precisa consertar. Não tem tempo muito para treinar. A gente pode citar o sincronismo um pouco prejudicado do sistema coletivo em função das alterações. Foram 2 jogadores no setor de defesa. Em função disso também a escolha pelo Guerra para colocar o Guerra na sua posição de origem, que tem habilidade justamente para não mexer mais num setor de meio onde a engrenagem estava muito bem consolidada. Mas o adversário também tinha seus desfalques, e hoje fez diferença a nosso favor, ou melhor, contra a gente, a favor do nosso adversário. Mas perder faz parte do campeonato, A gente sente a frustração de não ter conquistado uma vitória que nos daria a possibilidade de subir na tabela, mas lamber as feridas e partir pro Grêmio no meio da semana. Roger, boa noite. Aqui, tudo bem? Prazer falar com você. Você teve 4 finalizações a mais que o Fluminense durante os 90 minutos. Foram 15 do Bahia e 11 do Fluminense. E o Muriel, em algum momento do segundo tempo, ele fez 4 grandes defesas. Você acredita que o Muriel, ele mudou o roteiro da partida? A gente estava contabilizando agora mesmo ali no vestiário. Do primeiro minuto do segundo tempo, acho que até o minuto 15 ou 16, nós tivemos 6 oportunidades de gol. Somado às outras da partida, vamos dar esse número de finalizações, o Muriel, naquele momento que talvez se nós tivéssemos diminuído o marcador ali, nós traríamos emocionalmente o jogo para o nosso lado. À medida que tomamos o controle técnico da partida, tomaríamos o controle emocional dela e talvez tivesse uma sorte melhor. Por isso que os goleiros eles são importantes. Eles têm essa função de estar ali. Muitas vezes, quando o sistema defensivo não funciona, é a última barreira. Foi muito bem, fez defesas importantes. Mas não sei se mudaria o jogo completamente. Porém, foi um volume grande. Mas, novamente, um volume grande, mas erramos muito. Preferia um volume menor, que a gente tivesse mais eficiência nas tomadas de decisões e mais concentrado na hora de definir na direção do gol adversário. Roger, 2 perguntas mais extra-campo, digamos assim. Uma a respeito da campanha de hoje. Queria que você falasse sobre isso. E a segunda é sobre o Internacional. Se realmente teve proposta e, enfim, o desfecho aí dessa situação. Não, começando pelo fim. Não houve contato de modo algum. Eu vivo um planejamento de um trabalho em andamento que vem andando muito bem. Estou muito bem adaptado ao clube, à cidade. E vai haver a continuidade. Obviamente que eu fico lisonjeado, principalmente vendo o nível de aceitação da torcida colorada em Porto Alegre, porque com trajetória no maior rival
né, como jogador, como treinador, né, você ser apontado como uma das opções te deixa feliz, ainda mais, né, nesse universo que nós vivemos, né? Isso me dá a certeza de que a minha conduta, desde o tempo como profissional do campo, passando por treinador, foi correta, sempre de muito respeito, né, aos adversários. Né, com relação à campanha, eu vou repetir o que eu falei na entrada do campo, né, que não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem, né, como protagonistas dentro do campo. Mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito, porque é algo que chama atenção, né, à medida que a gente tem mais de 50% da população negra, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né? Se não há preconceito no Brasil, né? Por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Né? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que entre as mulheres, por que quem mais morre são as mulheres negras? Né? Há diversos tipos de preconceito. Né? Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? Hoje nós vemos, né, mulheres no esporte como você, né? Mas quantas mulheres negras tem comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Né? Mas, para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado. Né? E quando eu respondo para as pessoas, dizendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma, né, dessa grande causa social que nós temos, porque a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele, né, que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negados assistências básicas, né? Elas estão sendo retiradas nesse momento, né? E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né? Homofobia, né? Os casos diretos de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma, né? Porque a estrutura social, ela é racista. Ela sempre foi racista, porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder, né? E o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das comunicações, é o poder da igreja, né? E quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma correção nesse curso, né? Muitas vezes dizem que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso, né? Sabendo a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações, né? Isso passou pelo Brasil colônia, né, pelo Império, e só mascarou no Brasil República, né? E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação, né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial,
Negar e silenciar é confirmar o racismo. E a minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro. Na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro. E isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, tá vendo? Você está aqui. Você é a prova de que ele está aqui. Não, eu sou a prova de que há racismo, porque eu estou aqui. Desculpa se me alonguei. Roger, voltando a falar do jogo, no jogo do São Paulo você perdeu o Gilberto por um incômodo e o Moisés durante a partida. Hoje você não teve o Moisés e você teve o Arthur por desfalque no caso de cartões. Como é que está o grupo? Como é que está o time? Lucas Fonseca, que jogou todos os jogos, o Gregory, que jogou a maioria das partidas. Tirando quem retorna, você tem alguma baixa aí já contra o Grêmio? Pode acontecer mais mudanças? Agora, eu acho que quem retorna é só o Arthur, né? Retorna de suspensão. Hoje, em Salvador, ele ainda... naquele ciclo da virose, o Elber estava já na metade, ele estava no começo, então hoje em Salvador o Moisés também e o Nino também. Essa é a informação que eu tenho hoje, né? Então deve retornar só o Arthur. Agora a gente faz as reavaliações, novamente pedimos os atletas, não tem pressa de sair, a folga